Boa tarde a todos. Agradecer a participação de todos vocês em mais um call mensal da Mauá. Vamos, como de costume aqui, vamos dividir, iniciando com o Alexandre Azar, nosso economista, falar um pouquinho do cenário internacional e cenário local. Depois, na sequência, o Luiz Garcia, falando do resultado da estratégia dos fundos multimercados de renda fixa e de previdência. Depois, o Renato Almeida, falando da estratégia de renda variável. O Alessandro Del Drago falando da nossa estratégia sistemática e finalizando com o Alejandro falando da nossa estratégia de crédito. Então, estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigado a presença de todos vocês. Alexandre, com você. Bom, vamos lá. Então, resumo assim do mês. Sinais marginais de melhora da segunda onda do Covid, com uma aceleração do processo de vacinação no segundo trimestre. A gente acha que isso deve manter a retomada sustentada do mundo. Nos Estados Unidos, acho que foi uma vitória das instituições democráticas, a passagem de bastão do jeito que foi feita. O Fed não tem muito pressa para tirar os estímulos, a gente fala disso com calma. E na Europa, infelizmente, os lockdowns são os que devem segurar a atividade mais forte, então a gente está mais pessimista com a Europa, mais tranquilo com os Estados Unidos. No PMI de manufatura em linha, serviço um pouco mais fraco, mas a economia segue bem e sem doença à vista para atrapalhar do lado de lá. Então, primeiro, aqui nos casos de doença, o mais impressionante, Estados Unidos, né, fez essa estabilidade dos novos casos e aqui começou a cair. No Reino Unido, na China, bastante pouco caso, os caras aqui é logarítmico, é só para a gente não perder perspectiva, mas você tem na Índia uma queda que já vem há algum tempo, o Reino Unido, essa queda aqui mais forte, que era onde tinha preocupado mais, porque tinha subido mais de todos os países, e aqui ele já apresentou uma queda importante. Como é que foi a mobilidade nesse período todo? Primeiro, nos Estados Unidos, muito pouca queda. Aonde teve uma queda mais importante foi no Reino Unido, exatamente por causa do lockdown. Você vê que foi que em dezembro você teve um aumento, um retorno da movimentação do patamar, uma queda grande em janeiro, dezembro para janeiro. Está num patamar parecido, não tão baixo, mas parecido com o de março e abril. De longe, o país que está mais perto daquele patamar de lá. Os outros estão com 30% de queda e todo mundo chegou a ficar entre 50% e 70% de queda, então é uma desaceleração muito menos intensa do que a desaceleração que a gente observou naquele momento. Só um pause aqui, eu tenho uma impressão de que hoje a gente consegue gerar mais PIB, serviços e renda com uma queda de 30% maior do que a queda de 30% no primeiro momento. As pessoas se aprenderam a ter menos receio e a movimentação e a compra fica mais efetiva, tudo fica... A gente aprendeu já, o ser humano se adapta, a grande característica da raça humana é a adaptabilidade. E é exatamente isso que acontece. Então, eu acho que se eu fizesse uma analogia de caiu tanto o PIB, agora caiu metade, por exemplo, vai cair metade do PIB, vai cair menos que metade o PIB, porque as pessoas, eu tenho a impressão que conseguem comandar mais PIB, ter mais atividade do que elas tinham naquele período. E já tem uma queda, foi um nível que a gente perdeu de produto que não voltou, tá? Tem destaques positivos da vacinação. Estados Unidos e Reino Unido, como per capita muito grande, além disso, Israel, que é disparado, que está mais na frente em vacinação per capita, mas o país menor e comprou a vacina certa, então estava funcionando bem ali. Quando a gente olha nos Estados Unidos, o que aconteceu? O mercado de trabalho tinha lá 120, 130 milhões de pessoas empregadas, caiu para 109, foram 20 milhões mais ou menos de queda, você voltou para 121, então você recuperou 12 de 20 que caiu, você recuperou 60% do que tinha caído. Quando a gente olha vendas no varejo, teve um colapso durante 2 meses, depois você voltou ao patamar e está até acima, porque você consome menos serviços, você acaba consumindo mais bens viraram um bem superior, neste caso, para as pessoas. Também
As modificações que as pessoas fizeram em casa, ou coisa que compram mais, ou quando você compra menos serviço, sobra mais renda para comprar bens. A viagem que a gente não fez, a gente não vai poder fazer de novo, a gente pode fazer uma viagem melhor, mas você não vai conseguir tirar o mesmo tempo de férias daquele tempo que você perdeu, vai sobrar uma renda. Esta poupança é a poupança circunstancial, você usa ela para consumir outros bens, comprar mais coisas em vez de serviços, certo? Então, é um mercado que reagiu de duas maneiras diferentes. E aqui o Paulo fez uma entrevista depois, algumas horas, meia hora depois, 40 minutos depois da entrevista, e a frase mais importante que ele falou foi que o Fed queria a inflação, o CPI, o PCI, moderately above 2% for some time. Moderadamente acima de 2% por algum tempo. Então não é 2,1. É 2,2, 2,3, moderadamente. Se fosse 2,1, seria slightly. Então não é pouco, é moderado. Moderado é mais forte que pouco. Então, para mim, isso implica em dizer que o Fed só pensaria em retirar o estímulo depois que ele visse a inflação, vou ser arbitrário no número, a 2,25 por um ano. Não é o modelo projetado daqui a um ano, inflação 2,25. É quase que um backward-looking policy. E esta é uma mudança importante para poder garantir a tranquilidade. Aqui a gente bota os balance sheets com percentagem de PIB. A maior expansão foi no Banco do Japão. O Banco Central Europeu fez uma expansão gigante também depois da crise. Você vê que todos eles cresceram bastante. O Bank of England também fez uma expansão de balanço, o tamanho do Fed. Então, o Fed foi o que menos expandiu o balanço. Mas isso não quer dizer menos estímulo. Ele era o que estava com o juro mais alto, ele tirou todo esse juro. Certos outros estavam com juro a zero o tempo todo, nunca chegaram a subir, logo tinham menos espaço para dar estímulo. Ok? Então, o estímulo aqui não é só o tamanho do balanço, é o tamanho do balanço mais a queda de juros que aconteceu. Então, qual é o cenário político hoje para os Estados Unidos? As instituições democráticas sobreviveram a um mini golpe no Congresso. Foi uma cena ridícula. O Trump perdeu o juízo naquele primeiro debate que ele falou com o Biden, ele perdeu a decência quando ele incentivou os caras a fazerem uma invasão no Congresso do jeito que foi feito. Então, politicamente está morto. Os democratas conseguiram com os independentes. Só para lembrar, os democratas não têm 50 assentos. Eles têm 48 assentos e 2 independentes, e eles dois juntos, mais a Kamala Harris, que no caso de 50-50 é que decide é o vice-presidente, tem 51. Então, eles têm a menor de todas as maiorias possível. Se ele perdesse uma cadeira, fosse do independente ou do coisa, a maioria era do outro. E o outro tem, de fato, a maioria. Só se um independente mudasse para o outro lado, é que ficaria. Então, muito importante entender que essa maioria é uma maioria muito apertada. Então, a possibilidade de grandes pacotes de estímulo ou mudanças radicais são muito difíceis. O que dá para fazer é o filibuster, que é uma reconciliação. O que é reconciliação? Para aumentar a despesa, eu tenho que gerar uma receita. Ou eu tenho que realocar a receita. Eu preciso explicitar onde vai sair o dinheiro. Eu posso fazer isso para uma proposta orçamentária. Eu estava equivocado, e o Ihara me corrigiu um dia. Não é que é uma pro ano, é uma pro ano fiscal. O ano fiscal acaba em outubro. Então, a partir de outubro, ele poderia fazer de novo. Então, um pacote, sei lá, de infraestrutura poderia ser feito depois de outubro. Mas se ele fizer a reconciliação agora, para fazer esse pacote de 1,5 ou 1,9 trilhão, seria muito pouco provável que tivesse um gasto de infraestrutura de novo, o que eu acho positivo. Porque aí é mais responsabilidade e ele dá o estímulo de curto prazo, que no fundo é o que todo mundo quer. Por que é melhor dar dinheiro para as pessoas do que gastar com obra? Porque é dinheiro na mão das pessoas. Certo? Que tem propensão a consumir bastante alta. Então, para mim,
essa história aqui é boa porque ela reduz o risco fiscal de longo prazo. Não dá para os republicanos, os democratas, desculpe, fazerem uma lambança fiscal no longo prazo. Qual é a nossa expectativa? A gente vai ter um estímulo adicional no curto prazo. O mercado, eu acho que precifica entre 500 e 1 trilhão. Acho 1,5 bastante possível. Acho 1,9 uma enorme surpresa se vier. O aumento de impostos ocorreria em 2022, principalmente sobre as empresas e camada mais rica da população. Depende, né, se ele fizer o filibuster, ele vai ter que arrumar a fonte agora. Outras pautas, o aumento do salário mínimo, o Bernie Sanders está ali perturbando para ter o $15 por hora. E a regulação das empresas de tecnologia, que atrapalha as FANGs, e políticas ambientais, que atrapalham a economia como um todo. Resumindo, o PIB potencial americano com o Biden é menor do que com o Trump, porque ele bota esses custos para ali. Mas é menor de maneira significativa? Não, um pouquinho só. Aqui tem a definição de filibuster, só para quem quiser entender o que é. Na China, o caixin subiu um pouquinho, o manufacturing, o NBS manufacturing caiu um pouquinho, o azul é o que tem muito setor privado, o vermelho é que tem governo, como vocês podem ver. Desculpa, o NBS tem mais empresa média e grande que é pública, o vermelho tem as pequenas, que são, na imensa maioria, as pequenas privadas. Então, a atividade privada na China está melhor do que a atividade governamental, porque não teve um grande pacote de infraestrutura dessa vez por parte da China. Tá claro? Então, a boa notícia é que esta volta foi por conta do mundo e por essa queda. Você tem que pensar na área. Se aqui foi... Vamos lá. É metade aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foram 13 meses de queda. Eu preciso de 13 meses aqui acima, que é o que foi, para compensar. Então, é quase como se eu... Apesar do nível estar aqui, a quantidade de coisas produzidas no período, só agora que chegou onde estava. Entendeu? Não o nível da produção, mas a quantidade de coisas que são produzidas ao longo de 12 meses. Acho que eu tenho que pensar na integral para pensar isso. E aqui foi o número que assustou a gente aqui, especialmente o pessoal de gestão, o non-manufacturing, a queda que teve. Foi uma grande surpresa nesse último mês. Mas não dá para ser muito assertivo sobre isso. O non-manufacturing, de vez em quando, faz uns movimentos grandes nas séries. O manufacturing me preocupa mais, mas eu prefiro olhar a produção industrial e a atividade como um todo, e isso segue muito tranquilo na China. Então, mudando agora do internacional para o doméstico. Desculpa, da Europa é a história dos lockdowns que atrapalharam bastante, atrapalham o crescimento, apesar dos PMIs terem vindo melhores nesse último mês. Então, a gente ter novas vacinas e a postura recente da China, que diz que sim, vai entregar os insumos e as vacinas para a gente. Dizem que por conta do 5G. Não importa o motivo, o que importa é que a probabilidade de ter mais vacina aumenta. A segunda onda deve limitar a atividade no curto prazo. A gente reduziu o PIB de 2021 de 3,5 para 3. Aí está escrito para 3, de 3,5, mas a gente geralmente comenta ao contrário. Na inflação, tem uma alta relativa no curtíssimo prazo por causa do câmbio e o payback da queda de preços pós-Covid. Na política monetária, a gente tem um BC muito mais rocas que antecipa a alta de taxa de juros para o primeiro semestre. Mas esse muito mais rocas é paradoxal, porque o nível que ele termina o juro no final do ano provavelmente será menor do que eu imaginava antes. E ele vai fazer em 2 estágios e a gente desenvolve isso um pouquinho daqui a pouco e eu passo a palavra para o Luiz assim que eu acabar de desenvolver isso. E do político, tem uma redução expressiva do risco fiscal. Para mim, esse é o fato mais importante. Declarações do Bolsonaro e a eleição dos aliados na presidência do Congresso, para mim, reduzem enormemente o risco fiscal de curto prazo. Na verdade, dá para até pensar numa agenda positiva. Aqui no Brasil, o Amazonas foi claramente a nossa Wuhan. O tamanho da contaminação muito maior do que foi aqui. O sul do país também, que não teve a primeira onda. O norte e nordeste, a mesma coisa. Mas o centro-oeste, São Paulo, muito parecido com o pico, com letalidade menor.
E o Rio de Janeiro, que está aqui, ó, ficou mais longo, mais forte, está no mesmo patamar também que estava antes. E aqui é verão. Então, a temperatura, para mim, explica pouco dessa história, mas tinha gente que acreditava. O que tem? Teve um aumento das hospitalizações. Aqui no estado de São Paulo, sem o município de São Paulo, está acima. O município de São Paulo está abaixo do que foi. Isso quer dizer que contaminou mais no interior? Sim, outras cidades que não foram contaminadas. Então, houve uma disseminação maior no estado de São Paulo, mas não houve umas internações maiores. Por quê? Porque o tratamento melhorou ou o grupo que está sendo contaminado é menos propenso a internações do que lá. Então, não parece tão ruim. Claro que piorou, mas não parece tão ruim. E na margem, a gente já observa uma queda na cidade de São Paulo e uma queda muito marginal no estado, fora do município de São Paulo, também parece imaginar uma queda. A gente reduziu o PIB, você vê aqui, em termos de crescimento por trimestre, foi uma queda grande no primeiro trimestre do ano, uma queda enorme no segundo trimestre do ano, uma alta enorme no terceiro trimestre do ano, para compensar essa queda que aconteceu. Então, o que importa é olhar em nível essa série. A gente vê um crescimento de uma barra maior do que isso aqui, mas o nível do PIB só recupera no segundo trimestre de 2022. Beleza? Isso aqui não tem nível de PIB aqui. As confianças subiram e caíram, mas a confiança da indústria, que é a mais importante para explicar a atividade, não caiu. A do comércio caiu um pouco, mas ela tinha voltado para o patamar pré-Covid. O consumidor, que não tinha voltado para lá, caiu um pouco marginalmente, mas parece ter caído por causa do comércio, porque na indústria de serviços está mais ou menos estável. Não dá para imaginar a confiança melhorando, ela é uma piora e deve continuar piorando. Quando eu olho para a inflação, o year over year sobe até agosto, mas é a inflação no trimestre de agora que faz essa alta subir. E depois ela cai rapidamente, a gente acha, nos nossos núcleos ficam em 3, fora do núcleo fica. Então, o núcleo, você vê, aqui está acima da inflação cheia, que é o que o Banco Central se incomodou. Depois, a partir de agosto, setembro, vai ser exatamente o contrário. Então, o que eu acho? O Banco Central vai começar a normalizar em maio, vai parar em setembro, outubro. Faz 4 altas de meio, ou 3 altas de 50 e uma de 25. Não existe um comprometimento do Copom de, ao retirar o forward guidance, iniciar um processo de alta taxa de juros. Mas eles falaram que estão pensando em retirar parcialmente a acomodação. Todos acham que tem que fazer uma retirada parcial. A discussão é quando que se vai fazer isso. Eu acho que só cria um consenso para fazer a retirada do estímulo em maio. Fazendo em maio, ele para em setembro. Por que ele pararia, Alexandre? Por que ele não vai direto? Porque ele não quer normalizar o juro agora, ele precisa de estímulo ainda para deixar a inflação na meta. Mas se ele botar 3 de 50 e uma de 25, ele bota 22 na meta. Então, acho que é muito parecido com o que ele vai. Ele podia também fazer mais tarde, fazer de 25 em 25 e parar em 5 e pouco. Mas o que importa agora é a inflação de 2023, que está muito longe demais para ficar discutindo a inflação de 2023 agora. O risco de não ter alta em maio é maior do que o risco da alta em março, na minha opinião. Com isso... desculpa. Só aí teve eleição, né, da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. A extensão do auxílio, que deve entrar dentro do teto de gastos. A gente não acha que até 20, 30 bi muda a dinâmica fiscal de forma significativa. E os gatilhos devem ser votados na PEC emergencial ou no primeiro semestre de 2021. Com isso, eu passo a palavra para o Luiz para falar do mês. Obrigado, Alexandre. Antes de passar a palavra para o Luiz, só falando um pouquinho do resultado dos fundos da área macro. Então, os fundos multimercados no mês de janeiro tiveram um resultado ligeiramente negativo, o fundo renda fixa também, e o fundo de previdência acabou sofrendo um pouquinho mais, até por conta das posições mirando mais um pouco mais o longo prazo.
Então, vou passar a palavra aqui para o Luiz para falar um pouquinho do resultado do mês e das posições, como que a gente está vendo aqui para frente. Luiz, com você. Obrigado, Marcos. Bom, a gente começou o mês basicamente com a mesma cabeça e com o mesmo posicionamento que a gente vinha terminando o ano de 2020, né, com a ideia de que basicamente 3 temas centrais aí. O primeiro é de que o dólar continuaria se depreciando ou devolvendo uma boa parte da fortaleza que ele acumulou nos últimos anos aí contra todas as moedas, sobretudo as moedas de commodities, diante da perspectiva do crescimento mundial mais alto para esse ano. O segundo tema que a gente vinha também desde o final do ano passado é um ambiente muito favorável para o mercado acionário mundial, sobretudo as empresas ligadas à economia real, as pequenas empresas, né, com a retomada e a normalização da vida aí em função vamos dizer assim, do implemento das vacinas, né, e da vitória, vamos dizer assim, da humanidade contra o vírus, a vida se normalizando. E o terceiro tema que a gente vinha desde o ano passado era que os juros aqui no Brasil tinha tido um movimento, um blip, vamos dizer assim, na inflação, que tinha dado um salto em função de uma quebra na cadeia de suprimentos, aliado também a uma alta no preço da commodities. Isso era um fator extemporâneo que estava acontecendo no final do ano passado, que teria talvez uma pernada ainda dentro desse ano, mas que o hiato do produto muito aberto aqui no Brasil iria manter o Banco Central bem tranquilo em relação à política monetária. Então, esses eram os temas principais que a gente estava ali na virada do ano. O que a gente viu, né, e não só no mercado brasileiro, mas no mercado mundial, foi isso tudo sendo desafiado por alguns fatores, né? Então, vou chamar aí de ruído, né, o que a gente está vendo, né, o que a gente viu no mês de janeiro, até um pouquinho agora já dentro de fevereiro. O primeiro deles veio da questão do vírus, né, da vacina. A gente, nessa corrida aí da segunda onda ou do recrudescimento do vírus em várias partes do mundo, sobretudo no hemisfério norte, uma corrida contra a vacinação. Isso daí veio bem fora da expectativa que se tinha no final do ano passado, que era um cenário muito mais favorável, onde a gente ia ver a vacinação acelerando e a vida se normalizando muito mais rápida, e não a necessidade de novos confinamentos, novas medidas restritivas, como boa parte do mundo foi obrigada a adotar na virada do ano, agora início desse ano. Um segundo ponto também que gerou volatilidade nos mercados e atrapalhou a performance dos ativos foi a alta nas taxas de juros americanas, né? A gente viu alguns números de inflação lá nos Estados Unidos um pouco mais fortes, eles também provocando um movimento de taxa de juros nos Estados Unidos um pouco mais desorganizado, sobretudo depois da confirmação da eleição do Senado democrata, e com isso daí a perspectiva do pacote democrata ganhou tração novamente. A gente viu uma abertura de juros nos Estados Unidos rápida, isso também deu uma volatilizada nos mercados. E aqui no Brasil, a volatilidade, além desses elementos, que a gente teve também, né, a questão do vírus, aqui a gente teve uma volatilidade também adicional em função do ruído por conta da eleição da Câmara e do Senado, com candidatos ao longo da campanha, em alguns momentos, fazendo discursos e frases mais, vamos dizer assim, arriscadas do ponto de vista fiscal, falando na volta do auxílio emergencial e por aí vai. Então, com isso daí, a gente viu o mercado tendo uma volatilidade bem diferente do que a gente imaginava, né? Não foi à toa que, nesse mês de janeiro, a Bolsa aqui do Brasil caiu 3,3%, a moeda, né, o dólar, subiu 5,40%, foi um mês bastante volátil. Isso daí se refletiu aí na nossa apropriação de performance, sendo então a Bolsa e a moeda aqui, grande parte, responsáveis pelo que aconteceu com a nossa cota. O outro pedaço negativo veio da Bolsa lá de fora, basicamente pela volatilidade que teve no começo do ano, sobretudo nessa questão da Bolsa de pequenas empresas, que é o índice Russell, contra a performance da Bolsa de tecnologia, o Nasdaq, que era uma posição que a gente já vinha carregando há algum tempo também. Como que a gente está vendo, né, tudo isso? Né? Isso foi como aconteceu, como a gente está vendo tudo isso? Desses elementos que eu coloquei, né, começando aqui pelo mais fácil deles, no Brasil, a questão da eleição, né, como colocou o Alexandre, ela já foi superada.
foi um resultado bastante favorável para o governo. O discurso também fiscal do governo melhorou muito, sobretudo do presidente. E isso daí, então, dá um belo pano de fundo de diminuição do risco fiscal bem significativo em relação ao que a gente estava vendo ali no final do ano passado, né? Chegamos a ver lá para setembro, outubro, frases do presidente que chegou em um determinado momento, chegou a dizer, não sei se vocês se lembram, mas chegou a dizer, olha, se a gente não tiver condições de dar o auxílio a mais no início do ano que vem, 20 milhões de brasileiros irão morrer de fome, né? Então, assim, quem compara as frases que ele falou naquela época com o que ele está falando agora é uma mudança bem significativa. Então, o risco fiscal, a gente identifica que houve uma melhora enorme ao ponto da gente não estar nem mais colocando isso como um risco de curto prazo, né? Mas a questão da vacina, confinamento, esse tipo de coisa, a gente teve uma gestão de crise, né? Gestão de vacina e de vírus, para variar, bem ruim. Então, isso daí se refletiu sim nos ativos brasileiros, toda essa hesitação, essa questão da vacina, de quem vacina, não vacina, esse tipo de coisa, produziu esse ruído que permanece, ainda que agora já esteja bem mais organizado, né? Então, assim, a gente está otimista com relação aos ativos brasileiros. Mais um elemento novo, né, como o Alexandre apontou ali mais cedo, foi a postura do Banco Central em relação aos juros, né? Então, o Banco Central deixou bastante clara essa intenção dele de fazer o movimento de alta de juros em duas partes. A primeira parte seria uma redução da extraordinariedade da taxa de juros, ou, portanto, uma taxa de juros ainda estimulativa, mas menos extraordinariamente estimulativa. Então, essa primeira pernada, a gente acredita que ele vai começar a fazer esse movimento em maio, vai fazer um primeiro movimento e depois pausa para retomar o movimento, muito provavelmente só no ano que vem, para terminar numa taxa terminal ainda provavelmente mais baixa do que a gente estimava antes, mas com essa característica diferente de dois movimentos. Então, com isso, o mercado de juros está se adaptando, vamos dizer assim, a essa visão, a essa expectativa. Isso daí, para a parte curta da curva de juros, que era um play que a gente gostava bastante, a gente está com menos prêmio em função dessa incerteza, com alguns bons players de mercado defendendo, inclusive, a alta na próxima reunião já. A questão das bolsas aqui, a gente continua achando que é um belo ativo para essa combinação de condições financeiras muito folgadas, expectativa de crescimento, então a gente continua animado com a bolsa aqui. E em relação ao dólar, o dólar no mundo, infelizmente, ao longo do tempo, né, na história, é muito difícil períodos onde o dólar consegue se enfraquecer contra as outras moedas em janelas onde o euro também fica fraco. Então, quase que uma condição sine qua non do dólar se enfraquecer, que o euro fique forte. E o euro, infelizmente, é uma moeda muito ingrata, né? Uma região que mostrou agora nesse começo de ano um crescimento muito menor, menor do que o esperado no curto prazo, um processo de vacinação em relação à vacina bem mais lento do que se imaginava, com questões políticas também pesando. Então, assim, com essa performance do euro ficando cada vez mais fraca, sobretudo agora no final de janeiro, início de fevereiro, parece bem desafiador o call de dólar se enfraquecendo. De qualquer maneira, estamos no começo do ano ainda, muita água vai passar embaixo da ponte, mas esse é um fator que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção no curto prazo para calibrar bem a volta para as posições vendidas em dólar contra outras moedas, contra o real e outras moedas, sobretudo as emergentes ligadas a commodities. Então, é dessa forma que a gente está vendo, otimista ainda, mas com alguns sinais de luz amarela no horizonte. Obrigado, Luiz. Entrando aqui agora na área de renda variável, antes de passar a palavra para o Renato, só falar um pouquinho da performance dos fundos no mês. Então, foi um mês onde a gente acabou sofrendo, tivemos um desempenho abaixo do Ibovespa, em 300 basis points, no fundo de ações, no fundo institucional um pouquinho menos. Então, agora passar a palavra para o Renato, para ele falar um pouquinho como que foi o resultado do mês, onde foram as principais contribuições positivas e negativas, e como que está a nossa cabeça, como estão as posições do fundo aqui para frente. Renato, com você. Boa tarde a todos. Bom, acho que como o Luiz Vaz já colocaram aqui, janeiro foi um mês difícil para a Bolsa, bem volátil. O ano começou até que animado, né, com Bolsa. Acho que a parte de commodities, depois tem um gráfico abaixo que a gente vai discutir um pouquinho sobre o fluxo. A parte de commodities acabou puxando a Bolsa, né, no começo do mês, depois a gente teve uma devolução aí do
da performance na mais, né, abrangente dos setores. Se a gente olhar a performance do fundo, a gente teve só um destaque positivo, foi uma posição de GNDI que a gente tem, né, há bastante tempo. Para quem acompanha com a gente aqui, é uma posição que a gente tem desde o começo lá do fundo, quando ela fez o IPO, e a empresa recebeu uma proposta, né, de possibilidade de junção com a maior concorrente, que é a Hapvida. Então ela subiu quase 25% no mês. Se a gente olha o resto dos detratores, né, e o que detraiu no mês, todos os outros setores eles tiraram um pouco. Então acho que a bolsa teve uma performance ruim overall, né, alguns nomes que a gente tem, que a gente acredita muito, a gente pode falar um pouquinho mais deles, a gente vê com o NAV muito descontado, né, vis-à-vis a contribuição de lucro que essas empresas vão ter. A gente começou agora, recentemente, a divulgação de balanço para poder mostrar o saldo, né, de 2020, e esses números eles estão vindo muito bons. A gente acredita que então esses nomes vão ter uma reprecificação, não consigo quantificar se é num curto período de tempo, num médio período de tempo, mas na nossa carteira, quando a gente vê o desconto para o NAV, ele está muito grande, né? A gente tem aqui dos principais nomes, né? A gente continua aqui com o BTG, né, Pactual, uma das maiores posições, temos Cosan, Magazine Luiza, Natura, Notre Dame, né, que é essa empresa de saúde, Eneva, Suzano, né, uma posição em Oi, Unidas, depois a gente tem outros nomes menores. Quando a gente vai para o upside ponderado, né, a gente tem quase 40% aí de upside ponderado para essas empresas, né? Nessa grande maioria teve um lagging delas aí, mas a gente está super otimista com esse potencial de crescimento dos lucros e a gente acha que uma hora, né, isso aí vai destravar, né, e o fundo vai voltar aí com uma performance melhor. Mas enquanto isso a gente está sentado nessas posições, né, fazendo acompanhamento e o dever de casa aqui, mas as coisas estão indo no caminho certo. Acho que essa última página aqui, ela ilustra um pouco, a gente continua então, né, otimista com bolsa. Aqui é para mostrar um pouquinho, né, dessa performance recente que a bolsa teve, né, em relação ao rendimento do Bovespa aí. Então, se pegar alguns meses atrás, a bolsa subiu 22 mil pontos, mais ou menos ali da direita, né? A gente teve aí um fluxo de estrangeiro que foi um fluxo negativo durante 2019, quase que 2020 inteiro, até a metade, e no final, né, nas últimas 16 semanas, a gente viu um fluxo constante aí do estrangeiro vindo, né, olhando acho que ativos não só de Brasil, mas ativos emergentes, como ativos baratos, e ele passou a voltar. Ainda é uma conta pouca, perto do dinheiro que saiu, mas quando a gente olha, né, para ver a variação do Bovespa e os componentes dela, a gente vai olhar ali que os top performance, apesar de serem nomes com valor, né, que teve aquele grande call aí de várias casas, etc., de o que era crescimento, né, growth, versus ativos de valores. Mas como esse dinheiro do gringo, às vezes, ele vem muito atrelado aos índices, ele acaba não fazendo stock picking, e a gente vê ali, né, que os maiores contribuidores do índice foram papéis que são papéis grandes no índice. Então, Vale, Petro e bancos, obviamente, por ter vindo um fluxo, que é um fluxo que não vai olhar na conta ali se aquele nome tem muito upside ou não, ele quando vem via os ETFs, etc., eles acabam carregando o índice. Então, quando você vê essa dispersão de retorno, a gente vê, né, essa desconexão de algumas empresas que a gente acha que vale muito mais, mas não estavam com aquele momento. Dito isso, né, a gente espera um fevereiro melhor e seguimos otimistas aqui com esses quase 40%, 45% de upside que a gente tem no nosso portfólio. Obrigado, Renato. Passando agora para a nossa estratégia sistemática, o nosso fundo Machine D, antes de passar a palavra para o Drago, só para falar da performance do fundo. No fundo, com toda a volatilidade que se deu no mercado, o fundo acabou ficando no 0 a 0. E aí vou passar a palavra para o Drago, para ele estar falando um pouquinho como que se comportou o fundo, como que estão as posições, como que ele está vendo o mercado aqui no momento atual. Drago, com você. Obrigado, boa tarde. Então, falando um pouquinho aqui do nosso resultado de janeiro, e depois eu acho que eu foco um pouco mais no que a gente está olhando para as próximas semanas, aí para o mês de fevereiro. Começando aqui como é que foi o P&L Attribution nesse mês de janeiro, o que a gente veio carregando, foram 2 blocos de posições. Um primeiro bloco de posições que a gente chama, né, de long short, onde nós somos comprados em ações de consumo interno de Brasil, vis-à-vis uma posição short em commodities, um pouco na linha do que o Renato já mencionou. A gente teve uma disparidade grande nossos de performance de ações dentro do índice, nossos modelos
apontaram uma divergência grande, ou seja, que a partir desse patamar de preços existe uma assimetria interessante a ser explorada, né, dada novas informações que a gente tenha nesses dois setores. Então, a gente tem carregado essas posições long e short, que no mês de janeiro em si não performaram, a gente ainda não viu essa convergência, então por isso que a gente continua carregando essas posições fevereiro adentro. O segundo bloco de posições que nós carregamos foram basicamente posições aplicadas em juros com hedge em dólar BRL, e foi esse dólar BRL comprado, né, esse hedge que pagou a conta do nosso fundo no mês de janeiro, né, foi um hedge bastante valioso, que protegeu bastante a nossa carteira. Eu gostaria de trazer aqui, eu tenho trazido, né, um pouco de um mapa, né, que a gente faz com, de uma certa forma, um radar de divergências, de valuations que nos chamam a atenção. Então, a grosso modo, a gente tem dois destaques, né? A grosso modo, o que a gente entende que o setor de commodities e bancos bastante esticado, de novo, mais uma vez na linha do que o Renato colocou agora há pouco, né, que foi essa andada forte que a gente viu nesses dois setores de novembro para cá, e as empresas de consumo interno ficando um pouco mais deprimidas. E, ao mesmo tempo, a gente observa que existe um prêmio mais significativo na ponta curta da curva de DI. E aí, falando do DI em si, eu trago aqui só um gráfico de prêmio. Antes de falar do DI, perdão, aqui eu trago um gráfico que mostra o descompasso, né, um pouco dessa divergência que existe entre o setor de consumo interno vis-à-vis commodities. Então, se a gente olha no gráfico da direita, a gente observa aqui que o setor de commodities andou bem mais forte do que o setor de consumo interno, de novembro para cá. A gente começa a ver o início de uma convergência agora no final de janeiro, início de fevereiro, né? Então isso é um ponto positivo, né? Tanto é que o fundo deu uma andadinha melhor agora na última semana, nos últimos 10 dias. O gráfico da esquerda, a gente deixa essa relação estacionária e vê que, de fato, a gente está entrando numa venda, né, do setor de commodities contra consumo interno, num ponto estatisticamente interessante. E aí, para falar do pré, né, a ponta curta do pré, algo que nos chama a atenção, a gente, enfim, o Azar tem colocado aí, a gente tem visto, enfim, todo o noticiário vindo nessa questão de riscos da segunda onda, nova cepa, né, a simetria para baixo do PIB do primeiro trimestre desse ano, né, a gente terminou o ano de 2020 com uma atuada forte de PIB, no entanto, a gente deve ver uma contração de atividade econômica nesse primeiro trimestre, ao mesmo tempo que o Banco Central sinaliza aí uma possível alta de juros, né? Então, o que a gente coloca aqui para ilustrar esse case de maneira sistematizada é a taxa pré, né, de 12 meses, na linha vermelha do gráfico à esquerda, contra o que é o cenário base dos economistas, traduzido por um spot rate, né? Então, a diferença entre essas duas séries nada mais é do que o prêmio histórico do pré, e a gente vê no gráfico da direita esse prêmio do pré, que está numa situação bastante assimétrica para posições aplicadas, ou seja, praticamente a certeza de um processo de tightening de juros que está precificado na curva, né? Contra o que é o cenário base dos economistas, já existe uma simetria interessante para ficar aplicado. A gente está falando que a gente está, em termos de prêmio, num percentil de 90%, quando a gente olha para esse prêmio ao longo dos últimos 10, 15 anos. Então, existe uma simetria interessante para essas posições que a gente tem carregado dentro da carteira, né? Então, acho que são esses dois blocos que nós carregamos. É isso que eu tinha para falar da minha parte. Passo de novo a palavra para o Marcos e eu falo com vocês mês que vem. Obrigado, Dragô. Indo agora para a parte de crédito privado, nossos fundos de crédito. Tivemos um mês ligeiramente negativo também, com a abertura dos spreads de crédito. Eu vou passar a palavra para o Alejandro, para ele falar um pouquinho como que foi o resultado, aonde que veio, qual foi a contribuição de performance, como que a gente está posicionado, como a gente está vendo o mercado agora. Alejandro, com você. Obrigado, Marquinhos. Acho que só uma correção, né? A gente viu em janeiro um fechamento da curva de spread de crédito, né, em todos os vértices e entre os diversas curvas de rating, né. A gente teve a perspectiva ainda segue positiva para a curva, né. A gente teve algum ruído na parte nominal advinda de Brasília, né. Então, o tema político pesou um pouco aqui. E essa contribuição negativa, quando a gente olha na atribuição de performance do fundo, ela advém esses 10 pontos base
negativo, representados por instrumentos financeiros, algumas vendas que a gente fez, teve uma pequena fricção aí, mas nada muito significativo. Essa performance foi difusa, os instrumentos de faixa de rating intermediário tiveram contribuição positiva, assim como as alocações dos outros segmentos também tiveram performance ligeiramente neutra, né? Então a gente vê esse 1 basis point negativo aí, com a posição de hedge apresentando 2 pontos base de performance positiva. A gente tem a carteira muito próxima da duração equivalente dos papéis, né? Então, você tem esse movimento da curva nominal de juros, você acaba tendo um pouco sendo um detrator de performance. A carteira segue com um nível de caixa relativamente elevado. O que a gente fez, a gente zerou uma parte da exposição em dezembro, a gente observou bastante o mercado em janeiro, o mercado que um primário começa a aquecer, né? Tanto as emissões de dívida, quanto a parte, que nem o Renato já deve ter mencionado, sobre a parte de emissão de ações, né? Que o pipeline está bem cheio aí. O que a gente vê é um mercado ainda numa tendência ligeiramente positiva. Imagino que os spreads devam encontrar um patamar, a gente deve ter um platô aqui nesses níveis de CDI mais 100 bases, entre CDI mais 150, CDI mais 180 bases, tá? Seguimos bem parcimoniosos e monitorando frequentemente por boas oportunidades aí, fazendo um screening ativo, mas sem muitas movimentações no mês. Acho que do meu lado é isso. Obrigado, Alejandro. Bom, pessoal, terminamos o nosso call por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e presença de todos vocês. Até o mês que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Esse mêsinho assim, hoje tá bom, hein?